Ali Câmara, para quem não sabe, é o diretor de jornalismo da Rede Globo. Durante muito tempo ele foi diretor-geral de jornalismo e esporte da Rede Globo. Atualmente ele está como diretor-geral de jornalismo. E no ano de 2006, ele escreveu um livro, que eu fiz questão de trazer, chamado Não Somos Racistas, uma reação aos que querem nos transformar em uma nação bicolor. Isso aqui é um livro não muito fácil de se achar hoje em dia, mas para quem tiver o desprazer de lê-lo, pode comprar. Ao passo que eu vou falando aqui meu material, eu vou falando aqui alguns textos também. E esse livro aqui é basicamente para demonstrar todo o ódio que esse homem tem em relação às cotas, às ações afirmativas, né? Para quem não sabe, as cotas elas foram implementadas no ano de 2001 aqui no Rio de Janeiro, pela UERJ, e em 2012 elas ganharam um âmbito federal, se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, em 2006, ele conseguiu, com parceria da Rede Globo, escrever esse livro, onde ele mostra todo esse ódio e rancor em relação às cotas. Ele é branco? Sim. Ele é diretor de jornalismo da Globo. Geral de jornalismo. Né? Já está implícito aí que ele é branco. Está subentendido. Então, aonde eu quero chegar com isso tudo? Não tem nenhum problema da pessoa defender se ela é de um partido A, de um partido B. Isso aí nós somos livres para ter nossas escolhas. Não, tem problema sim, pô. Tem problema sim. A questão toda é você usar as plataformas que você tem disponível, no caso, usar a Rede Globo para defender seus ideais. Temos uma novela chamada Duas Caras, que foi exibida em 2007, onde a personagem interpretada pela atriz Juliana Alves, ela pega esse livro, ela no papel de empregada, e fica lendo. E a câmera dá um foco no livro, uma empregada negra lendo esse livro. Anos depois, a Juliana Alves, numa entrevista, ela fala que ela não queria fazer isso, mas ela foi obrigada. Caraca. Porque falaram que ela tinha contrato, se ela não fizesse ia ser multa, então ela foi obrigada a ler esse livro. Meses depois, o Arnaldo Jabbour, para quem não sabe, também era um comentarista que faleceu. Ele fazia alguns comentários bem cítricos, bem ácidos no Jornal da Globo. Dele. Não gostava dele, não. Eu ia falar uma parada aqui, mas é pesada e deixa pra lá. Ele também divulgou muito esse livro do Ali Câmara, falando que é um livro para quem quisesse se libertar de amarras da sociedade, porque que tinha muitas verdades nesse livro, combatendo estatísticas mentirosas, enfim. Um diretor de jornalismo geral da Rede Globo e também do esporte durante um tempo, utilizando a própria Globo em novelas, em jornal, para divulgar ideais pessoais, ideais particulares, para fazer com que outras pessoas comprem a sua ideia. Ele tem total direito de, na rede social dele, fazer o que ele bem entender. E se for algo contra a lei, se for criminoso, ele vai ser punido. Agora, utilizar a Rede Globo, utilizar os jornais, utilizar a novela para divulgar esse ideal é algo muito perigoso. Né? Para quem não sabe também, ele falou aqui, agora eu vou dar início. O Lázaro Ramos tinha um programa chamado Espelho, que também o chamou, o Ali Câmara, está no YouTube para quem quiser saber. Ele fala assim, eu não estou muito confortável em te chamar aqui no programa, mas mesmo assim a gente vai... O Lázaro Ramos, conversando com ele, falou isso. Caraca. E ele, na entrevista... o Ali Câmara fala que não se sentiu confortável em participar de uma entrevista com o auditório, porque a intenção era essa. Mas ele cancelou o auditório e fez só um bate-papo com o Lázaro Ramos, porque ele não ia ficar confortável das pessoas interpretando ele de uma forma errada. Por que ele não quis um auditório nessa entrevista? Meses antes desse bate-papo com o Lázaro Ramos, ele participou de um debate em uma universidade com pessoas no auditório fazendo perguntas para ele. E uma das perguntas era na questão se a Globo, ele como diretor-geral de jornalismo da Globo, o que ele achava sobre racismo. E a resposta que ele deu, que ele falou que a Globo não tem racismo. Essa foi a resposta de um diretor-geral de jornalismo chamado Ali Câmara. Mas isso aí é típico. Tipo o Boni no Roda Viva, metendo vários papos desse aí também. Então, o que esperar de uma rede de televisão com o diretor-geral de jornalismo, com um pensamento desse que utiliza as plataformas para botar o seu ideal? É muito perigoso. Se a gente não tiver conhecimento a esses pontos muito importantes, a gente vai ficar se perguntando por que a novela, nos tempos do Imperador, tem um recorte como esse. Por que a novela Pantanal
tá sendo um grande sucesso, não tem personagem negro de destaque. Por que que o Lázaro Ramos fez um personagem bem caricata chamado Foguinho lá em 2006 e até hoje ele é lembrado por isso? É mesmo. Verdade. Então são perguntas que a gente vai fazendo e que as respostas não vão se encontrando porque a gente não sabe o plano que é arquitetado por trás. Nós temos o total direito de assistir novela, cara. Eu até gosto de assistir algumas. Pantanal também acho que é uma novela muito boa. A questão toda é, temos que ficar atentos aos sinais que estão sendo jogados pra gente. Isso aí. A gente pode até ser manipulado, mas ser manipulado com consciência que está sendo manipulado. Né? Aí. A gente vê Big Brother. Pô, cara, a gente tem que saber que Big Brother é algo pra você esvaziar sua mente. Você não pode pegar o Big Brother e levar pra sua vida. Então você assistindo Fazenda, você assistindo Power Couple Brasil, cara, é uma forma de você chegar em casa, esvaziar a mente, comer uma pipoca e não pensar muito. Agora a gente tem que entender o porquê que a maioria desses personagens são brancos. E por que que os negros, quando fazem parte das novelas, têm papéis secundários? E quando tem? Ou quando tem o papel principal, é colocado como caricata, é colocado como serviçal. Ele tá bolado, cara. Ele tá bolado. Eu tenho muita antipatia por esse... Ele fica falando essas paradas aí. Então, né? era pra... A gente ia falar de novela, né? Mas a militância não deixa a gente descansar. Tocou no Lázaro Ramos, ele não fica tem assim, como. cara.